Irmãos, nós estamos passando por um período bem difícil, bem complicado, mas nós não podemos deixar de cultuar a Deus. Por isso que nós estamos aqui nessa noite, fazendo uma transmissão pela internet. E eu queria inclusive que você pudesse interagir com a nossa transmissão, você pudesse dizer se o áudio está bom ou não está, porque nós tivemos pouco tempo para poder testar tudo isso, né? E mesmo assim estamos transmitindo em duas plataformas, estamos transmitindo pelo Face e pelo YouTube. Então, se você puder dar lá um alô, tá? Um joinha para poder dizer que está tudo correndo bem. Então, nós estamos em casa, todos nós estamos em casa. Quer dizer, nós estamos aqui na igreja porque nós viemos fazer o culto aqui, especialmente para você que está em casa e você que está aí sem poder sair, porque nós estamos enjaulados devido a essa pandemia que tem ocorrido. Então, nós precisamos primeiramente imaginar o que pode acontecer, nós estando em casa, porque eu fiquei muito preocupado, porque tem muitas pessoas que não estão acostumadas a ficarem em casa, não estão acostumadas a ficarem junto com os seus familiares. Então, marido com a esposa, com filhos. Eu moro em um condomínio de apartamentos e os irmãos devem saber que todos os apartamentos, todos os condomínios do pessoal realmente proibiu tudo que é área livre, inclusive playground, salão de festa, tudo está proibido. E as crianças precisam ficar em casa, né? Então, existia uma rotina em que vocês estavam fazendo anteriormente. Essa rotina era levar para a escola, era levar para o balé, era levar para futebol, era para levar para as outras atividades, para poder usar o tempo ocioso. E agora nós estamos em casa e temos que fazer isso dentro de casa. E fazendo isso dentro de casa, nós podemos ter problemas, né? Porque um deles seria talvez até o fato de não estarmos acostumados a estar em casa. Nós vamos ter até atritos entre os familiares, nós vamos ter momentos em que não vai adiantar você, então eu vou sair, não pode, né? Eu vou na padaria, pode ser, tudo bem, você vai sozinho, né? Mas vai ter que tomar todas as precauções. Agora, dentro de casa, você vai ter que resolver isso aí. Então, dentre todos os problemas que nós podemos ter nessa quarentena, né? Um deles que eu destaquei aqui, que seria algo que pode realmente acontecer, é o fato de que nós podemos ter momentos de ansiedade. Momentos de ansiedade nós vamos ter, e eu acredito que a maioria das pessoas estão tendo, porque a ansiedade ela é um sintoma de algumas doenças, né? Vamos buscar um pouquinho para ninguém, está em pouca gente, mas a gente consegue, né? Então, a ansiedade, ele é um sintoma de doença, né? E nós temos que tomar cuidado com esse sintoma para que não venha a prejudicar e trazer outras doenças em relação a isso. Então, por que nós podemos estar ansiosos dentro de casa? É claro que se nós não sabemos quando nós vamos ficar, quanto tempo nós vamos ficar parados dentro de casa, nós começamos a ficar ansiosos, né? Nós queremos saber o que está acontecendo e acabamos ligando a TV, no noticiário, para poder entender um pouco mais sobre aquilo que está acontecendo e ficamos ainda mais ansiosos, porque a TV tem trazido para a gente algo em tempo real, algo que em algum tempo passado nós não teríamos acesso. Nós simplesmente saberíamos que tem uma doença e depois lá na frente saberíamos que alguém morreu dessa doença. Agora, como nós estamos na era digital, nós sabemos no mesmo instante que alguém morreu dessa doença. E isso vai para a mídia e a todo dia existe uma informação estatística que é gerada todos os dias sobre o número de infectados, os números de pessoas que podem ter a doença e de outras pessoas que já morreram da doença. Então nós entramos na TV, nós passamos a ver as notícias da TV e passamos a ter mais ansiedade ainda, devido ao fato de que
nós começamos a ver as informações e começamos a ficar nervosos e com medo daquilo que pode vir a acontecer. A ansiedade, ela é isso, ela é uma expectativa futura, de uma ameaça futura. Nós estamos ali e o nosso pensamento começa a gerar informações, começam a pegar informações e começam a fazer cálculos e começam a imaginar, puxa vida, quanto tempo nós vamos ficar dentro de casa? Então, se o teu cálculo deu lá maio, junho, você já pensa assim, não, pelos meus cálculos, eu vou ter que ficar 1 mês, 2 dentro de casa. Então, qual que é a primeira atitude que você faz? É o que você vai verificar. Se eu vou ficar em casa, então eu tenho que verificar minha despesa, o que eu tenho dentro de casa. Aí eu começo a verificar e tenho arroz só para 15 dias, tenho feijão só para mais uns 20 dias, tenho carne, tenho outras coisas. Aí eu saio de casa e vou para um supermercado para poder trazer muita coisa para poder suprir as minhas necessidades por mais 1 mês ou mais. E isso aconteceu com a maioria das pessoas. Foram aos supermercados e começaram a encher os carrinhos para poder deixar uma despensa cheia e farta para que possamos sobreviver durante esse período em que nós estamos de quarentena. Pois bem, e essa ansiedade, ela passa a acontecer a partir do momento em que nós começamos a ficar cada vez mais ansiosos, cada vez mais ansiosos, cada vez mais ansiosos, devido a vários fatos. Começam a pensar sobre a vida escolar dos nossos filhos, começamos a pensar sobre o trabalho, começamos a pensar sobre tudo e todos. Então, se na tua família tem alguém, inclusive que está podendo sair ou sendo obrigado a sair, que trabalha em alguma empresa que não dispensou, trabalha em alguma empresa como um supermercado, como um hospital, em que não vão fechar, eles estão atendendo as pessoas, aí nós ficamos ainda mais ansiosos, porque nós gostaríamos de ir junto, nós gostaríamos de ver o que está acontecendo lá fora, e nós só ficamos em casa esperando informações daquelas pessoas que estão lá fora. E quando aquelas pessoas chegam, você fica também ansioso e preocupado, porque não sabe se ela trouxe uma doença, não sabe o que ela fez, se ela teve contato, e a nossa cabeça fica cada vez mais ansiosa, fica pensando, imaginando, será que a minha esposa que trabalha no hospital, será que o marido trabalha também no hospital, trabalha no supermercado, será que ele não teve contato com alguém que tem o vírus, alguém que tem esse coronavírus e acaba gerando cada vez mais ansiedade. Nós ficamos ansiosos. Infelizmente é difícil nós controlarmos isso, mas a palavra de Deus, ela nos traz algo para que nós possamos ter de conforto nesse período em que nós estamos cada vez mais ansiosos. E quando a gente fala um pouquinho de ansiedade, eu chego até a separar alguma coisa aqui, que nós podemos ter doenças, se nós ficarmos cada vez mais ansiosos, doenças chamadas psicossomáticas. Psicossomáticas porque são doenças geradas por nós mesmos. Nós que geramos essas doenças. Não são vírus que nós pegamos de outra pessoa, mas nós geramos essa doença porque psique é o nosso pensamento que começa a trabalhar, que começa a gerar ansiedade e começa a produzir doenças. E dentre essas doenças, eu separei alguma aqui que pode ser o transtorno de ansiedade generalizada, pessoas que têm receio sobre tudo de forma generalizada e começam a ficar ansioso em todo e qualquer momento. Né? Outra coisa que eu coloquei aqui foi estresse pós-traumático. Eu fico imaginando como é que vai ser isso depois que terminar. Porque depois que terminar tudo isso, pessoas vão ter problema, vão ter um certo estresse pós-traumático, porque isso está gerando trauma nas pessoas. Outra coisa também pode ser síndrome do pânico. A síndrome do pânico é quando nós estamos em casa e nós
depois não vamos querer sair desse ambiente, vamos cada vez mais querer ficar enjaulados, vamos cada vez mais querer ficar dentro de casa, porque nós vamos gerar uma ansiedade, uma preocupação além do que nós poderíamos imaginar, e nós vamos começar a pensar que tudo pode ser problema, porque teve o vírus, pode ter uma outra coisa, pode ter isso, pode ter aquilo outro, e nós começamos a querer ficar em casa. Outra coisa também que isso pode gerar é o toque, chamado toque, transtorno obsessivo compulsivo, que são aquelas pessoas que trabalham em rituais, né? Elas simplesmente não conseguem fazer algo diferente se ela não, talvez, mudar o copo como ela tem que ser, com a xícara virada, a orelha para lá, ou com aqueles pratos na mesma ordem, ou com a toalha, né, equilibrada. Então isso aí são transtornos, e isso aí é algo que também pode ser gerado. Não fica achando que você, eu nasci com toque. Não, você também pode começar a gerar, porque isso são doenças psicossomáticas. Então, diante de tudo isso, nós precisamos nos achegar à palavra de Deus, e nós precisamos buscar em Deus, e por isso nesta noite eu quero trazer para você um texto da palavra de Deus que está em Filipenses capítulo 4, a partir do verso de número 6. Filipenses 4, a partir do verso de número 6. Você que está em casa, você que puder acessar a sua Bíblia, ou se você puder pegar a sua Bíblia nesse momento, nós vamos ler a palavra de Deus que está lá em Filipenses 4, a partir do verso de número 6. A palavra de Deus diz assim, na linguagem de hoje, diz assim, não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam, e orem sempre com o coração agradecido. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. Por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo o que é bom e merece elogios, isto é, tudo o que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Ponham em prática o que vocês receberam e aprenderam de mim, tanto com as minhas palavras como com as minhas ações, e o Deus que nos dá a paz estará com vocês. Quero pegar aqui o microfone, que o meu deu uma falhadinha, vamos pegar um outro microfone, para que nós não tenhamos problema. Muito bem, nós estamos diante da palavra de Deus, no texto de Filipenses, capítulo 4, a partir do verso número 6, e nós vamos analisar um pouquinho esse texto. Esse texto, ele começa dizendo que é para que nós não ande. Agora, se nós estamos em casa, parados, nós não vamos nem andar, né? Nós vamos, na verdade, ficar. Então, nós não podemos ficar ansiosos, né? Nós precisamos, na verdade, depositar toda a nossa ansiedade nos pés do Senhor. Nós precisamos aprender a fazer isso. De que forma? Nós precisamos nos achegar ao Senhor. Então, para alguns que acreditam que essa doença é do maligno, outros falam que Deus está castigando alguém, eu não sei bem o que está acontecendo. Você deve estar perguntando, nossa, se o pastor não sabe o que está acontecendo, então eu menos ainda, né? Mas assim, nós não sabemos que Deus está tentando fazer com isso, mas nós precisamos entender, é que nós vamos aprender algo com tudo isso. E a primeira coisa que nós precisamos aprender é que se nós estamos ansiosos, nós não podemos alimentar essa ansiedade cada vez mais. Nós precisamos parar, nós precisamos refletir sobre tudo isso e precisamos levar, como a palavra de Deus fala, levar os nossos problemas, as nossas ansiedades, os nossos medos para o Senhor, através da oração. Então nós vamos levar o nosso medo, nós vamos levar a nossa ansiedade para o Senhor, e nós vamos depositar isso através das orações. Você vai chegar na presença do Senhor. Se você dizia que não tinha tempo
para você orar a Deus, se você não tinha tempo para você ler a palavra do Senhor, agora você tem tempo suficiente para isso. Por isso você vai passar a ler mais a palavra de Deus, só que isso tem que ser uma atitude sua, é você que tem que decidir por isso. É você que tem que dizer, não, eu quero e eu vou ler mais a palavra de Deus. Nós estamos fazendo a leitura da palavra de Deus em quase um ano, são 11 meses, nós começamos em fevereiro, nós já estamos em Deuteronômio, e nós estamos lendo a palavra de Deus, e eu acredito que com isso que está acontecendo de ficar em casa, nós podemos aproveitar para poder ler ainda mais, e não ficar lendo apenas as porções diárias, mas ler ainda mais, porque isso vai ser importante para nós, porque nós lendo a palavra de Deus, em casa inclusive, sem pressa, você vai poder ler a palavra de Deus e colocar lá os textos que você vai estar lendo, você vai poder destacar a sua Bíblia, você vai pegar palavras que você não entendeu direito e vai para um dicionário, para você poder realmente entender, não é apenas ler, mas você precisa entender o que você está lendo. Então, nesses momentos em que nós estamos em casa, nós vamos poder fazer tudo isso, só que isso é uma decisão sua, não é minha, não é a decisão do seu pai, da sua mãe, dos seus filhos, é a decisão individual, em que você vai parar e analisar o seu tempo e falar assim, bom, eu tenho muito tempo, então o que eu vou fazer? Eu vou pegar o controle da televisão e vou começar a assistir tudo, vou assistir série, vou assistir um monte de coisa gravada, vou ficar o tempo todo assistindo as séries. Não, é você que tem que remir o seu tempo, é você que tem que analisar e falar assim, não, eu preciso aproveitar esse tempo, não para aquelas coisas, porque por que as pessoas assistem às séries? Para poder ter assunto na roda dos amigos. Então, se você não vai ter a roda dos amigos, você não precisa assistir a série, né? Você não precisa, porque você não vai precisar chegar e falar assim, a série tal, já assisti inteira, já terminei, né? Maratonei a série inteirinha, consegui chegar lá no final. Não precisa gerar assunto. O que você precisa fazer é ler a palavra de Deus e você trazer a sua ansiedade e os seus medos no altar do Senhor através da oração. E isso que o texto está falando, para nós levarmos para o Senhor através da oração. Porque também em Mateus capítulo 6, a partir do verso 25, fala também sobre estarmos ansiosos e falar que nós não devemos estar ansiosos, principalmente pelo que nós vamos comer ou pelo que nós vamos vestir, né? Então você não tem que ficar ansioso porque o que você vai comer, mas eu só tenho suprimento para mais uns 20 dias, está ótimo, não entre em pânico. Nós precisamos, na verdade, nós recebemos um áudio essa semana do ministro, dizendo que nós precisamos realmente nesta próxima semana não sair de casa, porque isso vai ser fundamental para que nós consigamos conter a doença. A preocupação, eu quero frisar bem isso para os irmãos, a preocupação que o Ministério da Saúde e todos os responsáveis por isso estão preocupados é com o fato de que não tem leito suficiente para que as pessoas que podem precisar de ventilação, que podem precisar de medicamento, que podem precisar de uma UTI. Então nós precisamos ficar em casa para que a curva de desenvolvimento da doença não seja tão íngreme e que nós possamos realmente passar por essa pandemia, porque nós vamos passar. Eu quero dizer para você que nós vamos passar por isso. Eu quero deixar para você essa palavra de confiança e dizer para você que nós vamos passar por tudo isso. Nós já passamos por vários momentos, a humanidade já passou por vários momentos de epidemias, de doenças, só que pela primeira vez nós estamos completamente conectados com o mundo, e por isso nós podemos entrar em momentos de ansiedade e ficarmos preocupados, mas já existiam em vários momentos várias doenças que foram inclusive mais poderosas do que essa, mais forte, que matava muito mais gente do que essa tem matado, mas foi possível passar, foi possível controlar, como o Ebola, que foi descoberto em 1970, se não me engano, década de 70, mas teve alguns momentos em que isso aconteceu, e é uma doença que não passou da África para cá,
se manteve apenas na África, a gripe aviária, a gripe espanhola, várias outras epidemias e pandemias que aconteceram, matou muita gente, mas naquela época nós não tínhamos tanto acesso à informação quanto nós temos hoje. E por isso que nós temos que ter um certo cuidado, porque muitas vezes nós recebemos informações e nós passamos já a ficar ansiosos com essa informação, mas essa informação muitas das vezes não é verdadeira. Por isso que a palavra de Deus fala que para que nós realmente possamos, a partir do verso de número 8, diz assim, por último, irmãos, encham a mente de vocês com tudo que é bom e merece elogios, isto é, tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro. Então nós temos que estar conectados, mas temos que tomar muito cuidado com as informações. Muitas pessoas pegam uma informação, não sabem de quem vem e simplesmente passa para frente essa informação, gerando cada vez mais problema, cada vez mais ansiedade, cada vez mais pânico. E nós precisamos evitar isso. Nós precisamos da nossa mente em dia. Nós precisamos dos nossos pensamentos com coisas verdadeiras. Por isso que esse texto cai muito bem neste início de semana em que nós vamos precisar ficar em casa. E nós vamos ficar ansiosos, mas eu quero pedir para você que você deposite toda a sua ansiedade aos pés do Senhor, através da oração. Em que você vai, como ele fala inclusive a partir do verso de número 9, verso de número 9, cadê o verso 9? Começa em algum lugar aqui. Eu já perdi aqui, ponham em prática o que vocês receberam e aprenderam de mim, tanto com as minhas palavras como com as minhas ações. Viu como foi importante você ter acesso a informações anteriores? Viu como foi importante você ler a palavra, como você já deve ter lido algumas vezes? Mas é importante você continuar lendo, porque a palavra ela é viva e ela é eficaz e ela fala a cada momento. Nós podemos ler a Bíblia durante vários anos seguidos, mas eu tenho certeza que a palavra vai falar aos nossos corações, como tem falado nesse texto que Paulo estava falando à igreja aos Filipenses, lá em Filipe. Ele estava falando isso porque ele percebeu que a igreja estava ansiosa por alguma coisa, como nós estamos ansiosos, porque não sabemos o que vai acontecer. Mas eu quero dizer para você, que se nós depositarmos a nossa ansiedade nos pés do Senhor, e nós simplesmente chegarmos para o Senhor, colocar toda a nossa angústia, todos os nossos medos, Ele vai dar para nós a paz que excede todo entendimento. É uma paz, inclusive, que o texto fala que é uma paz incompreensível, é uma paz que nós não conseguimos entender, mas Ele vai depositar no nosso coração, porque nós estamos ali, alimentando o nosso espírito através da palavra. Nós estamos em casa, mesmo com medo, mas nós vamos ter aquela paz e aquela alegria, sabendo que nós podemos confiar no nosso Deus. Então, meu irmão, irmã, você que está em casa, você que está preocupado com alguma coisa, eu quero dizer para você que a partir de agora você não vai mais ficar preocupado, você não vai ficar mais ansioso, porque você vai depositar toda essa sua ansiedade, esses seus medos aos pés do Senhor, através da oração. Por isso eu quero pedir para você, nesse momento, que você possa fechar os seus olhos, onde você está, lá na sua casa, e você possa elevar o seu pensamento ao Senhor, colocar nos pés do Senhor toda aquela sua ansiedade, se é a ansiedade sobre o emprego, se é a ansiedade com os filhos, se é a ansiedade com a alimentação, se é a ansiedade em medo talvez de pegar a doença. Eu quero que você deposite todos esses seus medos, essa sua ansiedade aos pés do Senhor, para que Ele possa te dar a paz que excede todo o entendimento. Feche seus olhos nesse momento e ora comigo. Senhor Deus amado, no nome de Jesus, nós queremos, Senhor Deus, depositar todos os nossos medos, ó Pai. Nós queremos depositar toda a nossa ansiedade, todas as nossas aflições no Teu altar, Senhor Deus.
Nós estamos em casa sabendo que nós não temos a possibilidade de ir à igreja, Senhor Deus, mas a igreja na verdade é só um templo em que nós nos reunimos como igreja, porque a igreja somos cada um de nós. Deus habita cada um de nós, Ele habita o teu ser. O Espírito Santo de Deus habita cada um de nós. E por isso, no nome de Jesus, nós queremos depositar a nossa ansiedade, o nosso medo, as nossas aflições no teu altar, Senhor Deus, nesse momento. Que cada um possa estar abrindo a boca, que possa estar colocando, Senhor Deus, no teu altar, Senhor Deus, dizendo qual que é aquela ansiedade, qual que é o medo, qual que é aquela aflição, para que o Senhor possa, através do seu Santo Espírito, possa estar confortando a cada um de nós. Ó Deus amado, dizendo: Santo Espírito de Deus, nós te damos total liberdade para estar visitando os nossos irmãos, aonde quer que eles estejam. Aonde quer que eles estejam em casa, Senhor Deus, se estão doentes, ó Deus, se estão aflitos, se estão com algum problema, que o teu Santo Espírito de Deus possa estar trazendo paz, possa estar trazendo alegria, possa estar aumentando cada vez mais a confiança que eles têm no Senhor, sabendo, Senhor Deus, que tudo isso está acontecendo, mas é por permissão tua, e sabemos que tudo está debaixo do teu controle, da tua mão poderosa. Em nome de Jesus é que nós oramos, agradecidos.